Boa noite. Damos início a mais um programa Negócios, apoiado pela instituição CAED, gravado em nossos estúdios na Faculdade Alfa, com a participação especial de Júlio Pascoal, presidente do Corecon, Devanir Ferreira, presidente do Conselho Regional de Administração, Rodrigo Costa, representando a Ordem dos Advogados, OAB, e Brasilino Neto, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, formando o time dos conselheiros. O tema dessa noite é processo de transição. Quem nos concede a entrevista é José Eliton, vice-governador eleito e coordenador da equipe de transição de governo, mais a participação especial no quadro Opinião dos presidentes da FIEG, FAEG e a CIEG. Nós vamos agora conhecer as empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos nós goianos. E a primeira empresa que eu chamo é FlexBase, que constrói os melhores móveis para escritório em todo o estado. Locagin, locação e venda de equipamentos e máquinas pesadas para construção. Faculdade Alfa, melhor escola de negócio do Centro-Oeste, formando os melhores profissionais para o mercado. Construtora Consciente, construindo os melhores apartamentos para se morar em Goiânia. Prime Tech Computadores, tem tudo em informática para seu escritório, com preço e qualidade. Fênix Painéis, tudo em comunicação visual para a sua empresa, para ajudar você a vender mais. E a única consultoria empresarial especialista em recrutamento e seleção de pessoas. Estas empresas, juntamente com os nossos apoiadores, tornam esse programa possível. Vamos agora para a sala de reuniões, juntamente com os nossos conselheiros, dar início à primeira entrevista dessa noite. Sai daí não. A FlexBase proporciona a você o melhor em soluções inteligentes para ambientes corporativos. Linhas de produtos exclusivos que atendem aos mais altos padrões de exigência. Ergonomia aplicada à qualidade e bom gosto. Sofisticação. Versatilidade. Funcionabilidade. Ambientes otimizados. FlexBase. Mobiliários corporativos. Única consultoria empresarial, amplo quadro de colaboradores, estrutura física e equipamento de ponta, amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isto fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração de estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única consultoria, diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Hoje nós estamos aqui fazendo uma matéria sobre processo de transição. E nós vamos mostrar o estado hoje, mostrar os projetos do novo estado de Goiás para os próximos anos. E quem nos concede essa entrevista é José Eliton de Figueiredo Júnior. Tem 38 anos, é casado, tem 2 filhos, é graduado em Direito e é natural da cidade de Rio Verde. E a partir do dia 1º do ano de 2011, vai ser o novo vice-governador. Mas antes é ter uma missão nobre, que é coordenar a equipe de transição desse governo. E é ele que fala ao programa Negócio e a todos os nossos conselheiros que acompanham a gravação do programa Negócio dessa noite. Dr. José Eliton. Boa noite, Debré. É um prazer enorme estar presente aqui no programa Negócios com figuras ilustres e importantes da sociedade goiana, exemplo do amigo Devanir, colega advogado, Dr. Rodrigo também, colega de profissão, o Dr. Júlio e o Dr. Brasilino, ambos representando o Conselho Regional de Contabilidade e de Administração. É um prazer enorme estar aqui debatendo, trocando ideias e experiências com os senhores. O prazer é nosso. E nós estamos, como já foi anunciado, com os nossos conselheiros, que são os presidentes das instituições importantes. Júlio Pascoal, presidente do Conselho Regional de Economia, obrigado por nos conceder seu tempo e vir aqui debater o crescimento do estado de Goiás. Boa noite. Devanir Ferreira, presidente do Conselho Regional de Administração. Boa noite, doutor. Rodrigo Silveira, representando a Ordem dos Advogados, Seção Goiás. Boa noite. E Brasilino José Ferreira, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Boa noite, doutor. Doutor José Eliton, foi conferida ao senhor uma responsabilidade grande, que é de coordenar toda uma equipe técnica e política nesse momento de transição. Nós gostaríamos de saber como está sendo feito esse processo. Nós realizamos a primeira reunião de trabalho dessa comissão, uma reunião unilateral, porque tratávamos da especificidade de cada uma das coordenações, a coordenação política, a coordenação técnica. Uma será comandada pelo professor Nion Albernaz, a outra será comandada pelo Dr. Giuseppe Vec, no sentido de delimitarmos os níveis de atuação de cada uma das coordenações. E na tarde de hoje, fomos ao Palácio e formalizamos ao governador do estado, Alcides Rodrigues,
a comunicação da constituição desta comissão de transição e solicitamos a audiência para que o governo atual componha a sua comissão de modo que possamos fazer de forma harmônica, equilibrada e republicana uma transição entre governos, porque isso é uma questão de Estado e não uma questão pessoal. O que o senhor espera agora que vai assumir o governo do Estado de Goiás encontrar como realidade? Eu tenho que me pautar, a minha forma de pensar é a forma de enxergar a realidade com força daquilo que se conta documentalmente provado. Ora, com relação ao déficit, eu tenho um parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, que é uma instituição consolidada com um quadro técnico da maior qualidade possível no Estado de Goiás, que atesta a inexistência do déficit público. Nós temos, por outro lado, um estudo realizado pela FIP, que é uma organização vinculada à Universidade de São Paulo, que também caminha no mesmo sentido. Ou seja, eu não tenho elementos técnicos algum para pensar e trabalhar com outra hipótese. Esse suposto déficit de 100 milhões de reais, na verdade, foi um fato político que foi construído durante a campanha para tentar desconstruir a imagem do senador Marconi Perillo. Com relação ao quadro que nós encontraremos do Estado, a comissão de transição recentemente constituída, ela tem justamente a finalidade de fazer análise, fazer um diagnóstico da realidade do Estado. Eu, por prudência e por respeito às instituições, espero e aguardo a manifestação do governo e o recebimento desses dados para poder formar uma convicção em cima das informações e dados que forem tecnicamente repassados à comissão. Eu gostaria de abrir aqui uma oportunidade para o Dr. Rodrigo Silveira Costa, que é representante da Ordem dos Advogados da Seção Goiás, poder também trazer a sua contribuição a essa matéria tão importante. Governador, eu gostaria de saber de você, de Vossa Excelência, um pouco sobre o pensamento dessa nova gestão, desse novo governo, sobre as custas judiciais. Você, como advogado renomado, conhecido e respeitado em todo o Estado, sabe muito bem que as custas judiciais no Estado de Goiás, as custas são muito elevadas em comparação com outros estados da Federação, o que inevitavelmente limita o acesso do jurisdicionado, do cidadão, do empresário à justiça, porque existe um limbo entre aqueles que são beneficiários da assistência judiciária gratuita e aqueles que têm condições de pagar custas. E esse é um problema que, inclusive, afeta o direito constitucional dos cidadãos, dos brasileiros, ao judiciário. Gostaria de saber de Vossa Excelência a sua opinião. Você, doutor Rodrigo, destacou muito bem, é uma questão delicada que o judiciário do Estado de Goiás enfrenta. Não propriamente o judiciário em si, mas a sociedade goiana enfrenta. Nós temos hoje talvez uma das maiores taxas judiciárias do país. Isso, em última análise, acaba por violar a Constituição da República na medida em que ele cerceia o direito do cidadão de ter acesso ao judiciário, de pleitear a prestação jurisdicional para solucionar os diversos litígios que tem na sociedade. Então eu vejo com muita preocupação esta realidade. Penso que o governador eleito Marconi Perillo também tem a mesma preocupação, a mesma atenção, mesmo porque ele recentemente se formou também em Direito e tem noção clara desta realidade, mas é preciso discutirmos isso de forma institucional, com o Poder Judiciário, porque há também em jogo, em questão, a estrutura do próprio Poder Judiciário. Nós estamos trabalhando para aperfeiçoar a cada dia. Então nós precisamos fazer com que haja um avanço real e significativo na diminuição das taxas judiciárias sem comprometer os recursos do Poder Judiciário. Esse é um desafio que nós iremos enfrentar a partir do dia 1º de janeiro e iremos batalhar muito nos próximos 4 anos para fazer com que essa equação se equilibre em prol da sociedade goiana e da estrutura do próprio Poder Judiciário. E agora eu trago a participação de Brasilino Neto, que é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Seção Goiás. Boa noite, Debré, boa noite, Devanir, boa noite, Júlio, boa noite, Rodrigo e Dr. José Wellington, uma boa noite. A pergunta que eu quero lhe fazer, quero lhe pedir que retorne um pouco, conversando a respeito da economia, dos incentivos às empresas para que venham na geração de emprego e riqueza nesse Estado. E gostaria que você comentasse um pouco de programas existentes ou de perspectivas que existam para as pequenas empresas, tais como incentivo para a formação de empreendedores, como o senhor já o afirmou, políticas tributárias, políticas de formação, de crédito. O que esse governo tem pensado? Nós vamos agora, a partir de janeiro próximo, começar a desenvolver a implantação dos programas tributários que nós já idealizamos durante o próprio período eleitoral. É importante destacar, antes de entrar na especificidade de Goiás,
que o Brasil necessita de uma reforma tributária urgente, porque nós temos uma carga tributária altamente elevada e uma distribuição altamente justa do bolo tributário nacional, penalizando sobremaneira os municípios e os estados. A União concentra a maioria dos recursos arrecadados e, portanto, não há uma divisão equalitária, uma divisão que possa propiciar aos estados uma efetivação nos investimentos públicos necessários. Mas nós iremos agir com austeridade no controle dos gastos públicos para poder criar um investimento. Uma vez solucionada ou encaminhada essa demanda, nós iremos implementar as políticas de desenvolvimento. Nós queremos expandir o leque de atuação do Banco do Povo através de aumento nesse crédito, porque hoje nós temos o Banco do Povo com limite de crédito muito baixo que atende o chamado microcrédito. Nós vamos expandir para chamar o mini crédito, para que tenhamos uma linha de financiamento subsidiada, para que nós possamos ampliar o leque de atuação, para que possa a sociedade, aqueles empreendedores, ter possibilidade de alavancar e abrir um novo negócio. Mas com a preocupação, quando nós instituirmos essa amplitude, nós iremos, antes da pessoa buscar o financiamento, ela necessariamente vai ter que passar por uma qualificação técnica pessoal, para não acontecer como acontece com a maioria das empresas, que no primeiro ano de atividade acabam por encerrar suas atividades, justamente por desqualificação, e aqui eu estou me referindo a desqualificação de natureza técnica, para o gerenciamento do empreendimento, do negócio. Então nós queremos fornecer a essas famílias, fornecer a esses cidadãos, primeiro um curso de treinamento, a exemplo que o SEBRAE ministra, que esses órgãos ministram a diversos segmentos da sociedade, de modo a qualificando essa pessoa, abrir a ele a possibilidade e perspectiva de ter acesso a um crédito com taxa de juros subsidiada. E é bom destacar um dado interessante. Os créditos deferidos pelo Banco do Povo, o sistema de microcréditos, é um dos que tem maior adimplência no país. Nós temos em torno de 97% a 98% de adimplência desses créditos. Ou seja, o bolo que é formado para constituir o volume de dinheiro para ser emprestado, ele ao longo dos anos ele vem constantemente sendo aumentado. Infelizmente, essa política desenvolvimentista do Banco do Povo foi paralisada nos últimos anos, mas nós iremos implementá-la com muita força nesse atual governo. Nós fizemos uma matéria recentemente com um diretor da Caoa, montadora em Anápolis. E lá ele colocou a mesma preocupação que o dono da Mitsubishi em Catalão, que é o presidente também do grupo da Suzuki, provavelmente deve ser também em Catalão, que Goiás vai sediar 3 fábricas automobilísticas ou montadoras automobilísticas. E todos eles têm uma preocupação em comum, a dificuldade de mão de obra qualificada, não somente na região, mas em torno até de 100 quilômetros da onde essas fábricas estão, tornando o processo ainda mais caro. No mesmo nível de preocupação com a questão dos fornecedores, que a Hyundai, que já está instalada há 3 anos em Anápolis, tem lá 2.000 funcionários, mas a linha de produção ela é totalmente dependente da importação de peças. A questão de Anápolis produzir peças para os carros Hyundai é zero. E eles têm reclamado muito essa questão de levantar uma política que beneficie o pequeno empresário para que ele se torne fornecedor de uma fábrica como é a Hyundai. Então eu coloco essas duas preocupações porque eu vejo que se não tiver uma ação direta do poder público, tanto na formação de mão de obra e também na questão do auxílio ao pequeno e médio empresário, para que se torne, se prepare, se qualifique e tenha recursos para se tornar fornecedor dessas grandes empresas. Para conceder um microcrédito ou um minicrédito, que é a questão específica que nós estamos tratando agora, você necessita ter uma mão de obra qualificada para poder gerenciar esse empreendimento. Porque senão nós vamos fatalmente financiar um empreendimento que vai falir a curto prazo, porque aquela pessoa que está pegando aquele crédito não tem a qualificação, não tem o preparo necessário para gerir esse negócio. Mas de forma casada com isso, com essa qualificação técnica, nós precisamos fornecer. E aí entra no aspecto educacional também, que já foi objeto de discussão e foi levado à sociedade goiana no processo eleitoral, é que aquela proposta nossa de criar as chamadas escolas profissionalizantes, para podermos justamente abrir perspectivas de qualificação de obras nos diversos municípios goianos. Recentemente, durante o período eleitoral, eu visitei a cidade de Nerópolis, que tem um parque industrial vinculado à questão de alimentos, ali, principalmente temperos naquela região ali. E os empresários de lá estavam me narrando da dificuldade que eles têm de conseguir mão de obra. Lá no município, toda a mão de obra disponível do município já se encontra empregada. Então eles trazem hoje já de outros municípios. Então, há uma necessidade muito forte de qualificarmos, de dar condições às pessoas de ter acesso a um ensino qualificante, como modo da indústria onde ela está instalada, de poder absorver essa mão de obra assim. Isso está ocorrendo na cidade de Anápolis, que é um grande centro industrial, e em outras regiões do estado de Goiás.
isso casa também com a política social que nós iremos desenvolver nesses próximos 4 anos. Pela primeira vez, você tem um auxílio ao cidadão carente que precisa, mas que exige no mesmo nível a contrapartida. Eu acho que isso foi feito de uma inteligência brilhante, porque nós estamos enfrentando o apagão dos talentos. Nós, empresários, eu sou empresário, vários empresários aqui têm a preocupação de amanhã nós não termos pessoas que possam trabalhar em alguns cargos, porque se ele for comparar o salário que ele tem e ter que trabalhar 8 horas por dia com os benefícios do governo federal, estadual e alguns municipais também, ele prefere às vezes ficar em casa, porque não tem uma contrapartida e aí não se evolui, não cresce e nós vamos ter sempre mais e mais pessoas dependendo desse sistema. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar aí com os nossos conselheiros e com o vice-governador do estado de Goiás. Sai daí não. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Essa noite nós estamos entrevistando o vice-governador eleito do estado de Goiás, Dr. José Wellington, que está falando de economia, política, projetos e compromissos que foram assumidos por esse novo governo que assume a partir do dia 1º de 2011. Eu gostaria de abrir um espaço aqui, doutor, para o doutor Júlio Pascoal, que é presidente do Corecon, e gostaria de fazer uma pergunta. Bom, boa noite, um prazer estar com vocês aqui. O vice-governador colocou um ponto que tem me chamado muita atenção nos meus estudos de economia, que é a questão das desigualdades sociais e regionais existentes no estado de Goiás e em todo o Brasil. Como o senhor colocou na sua fala, de forma importante, que o senhor deseja, e o governador Marconi, né, o desenvolvimento harmônico, ou seja, desconcentrar essa riqueza no estado, e também, ao mesmo tempo, tocou na importância da reforma tributária, eu quero trazer aqui uma provocação no sentido de falar da reforma tributária. Porque todos nós sabemos que a reforma tributária que se encontra no Congresso Nacional hoje, ela não reduz a carga tributária, ela não desconcentra a renda, pelo contrário, ela reconcentra a renda nas regiões mais ricas do país, região sudeste e região sul, e ela ainda cria um grande problema, porque ela, ao transformar o ICMS no IVA estadual e no IVA federal, ela tira a possibilidade dos estados regionais de manter as suas políticas de desenvolvimento centradas em incentivos e benefícios fiscais. Só para dar um dado, nós temos 246 municípios no estado. Nós podemos dizer que nós temos 80 municípios em processo de desenvolvimento, ou seja, que tem pelo menos algum tipo de agregação de valor. E nós temos 166 municípios que estão totalmente à margem desse processo. Por quê? Porque embora já tenha um diagnóstico do potencial econômico de cada município, não se criou ainda essas condições para o desenvolvimento. E, por outro lado, aqueles polos regionais que existem, vou dar um exemplo de Catalão, minha região, por exemplo, o PIB de Catalão, em 2007, foi 2,7 bilhões de reais. Goiandira, que tem a mesma logística, cerca de 24 milhões. Nova Aurora, 17 milhões. Cumari, 14 milhões. Davinópolis, 20 milhões. Melhorzinho está ouvidor porque tem o processo de exportação do fosfato. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão, a necessidade do desenvolvimento harmônico, a necessidade da reforma tributária e, ao mesmo tempo, não fazer com que nós perdamos aquilo que é mais importante para o Estado, que demonstrou força para o crescimento do PIB nesses últimos 30 anos, que é o Programa de Incentivos e Benefícios Fiscais.
A primeira questão que tem que se ver com relação à reforma tributária, será que ela vai ser feita? Será que há vontade política para ser feita? Quando o governo atual ele começa a aventar com a possibilidade de discutir a refundação, ou reconstrução, ou recriação, ou que nome queira dar para a CPMF, nós começamos a perceber que não há vontade política de discutir reforma tributária. Porque se eu vou discutir uma reforma tributária, eu não vou discutir uma recriação de um tributo que acabou de ser extinto pelo força do parlamento. Então essa é uma questão. A questão do IVA é uma questão que absolutamente engessa completamente os estados na possibilidade de fazer incentivo fiscal. Então nós temos que trabalhar isso com receio. A reforma tributária que está apresentada ao Congresso Nacional, que infelizmente é a participação de goianos na própria construção deste projeto, ao meu sentir, ela não defende os interesses de Goiás, ela defende os interesses daqueles estados que já estão consolidados em seu processo de industrialização. Essa é a verdade. Agora, é preciso discutir isso do ponto de vista político. Nós precisamos de força política no Congresso Nacional para haver uma discussão que realmente atenda os interesses dos diversos estados da federação. Cito outro exemplo, abstraindo da questão tributária. Nós vamos para o debate que houve com relação ao pré-sal e à distribuição do atual royalties do petróleo no Brasil. Rio de Janeiro fez um estardalhaço com todos os jornalistas de renome. A que interesses que estão defendendo isso? Porque vai quebrar o Rio de Janeiro. Porque vai quebrar o Rio de Janeiro e os outros estados podem permanecer quebrados. Então, é uma visão regional que muitas vezes pauta os debates na grande mídia, na grande imprensa, que tolhe o cidadão do direito de analisar, de ter uma visão crítica do problema. É o que falta muitas vezes aos brasileiros. Então, nós precisamos criar instrumentos políticos para garantirmos um processo de desenvolvimento do nosso Estado através de incentivos tributários e incentivos fiscais. Sem isso, muita dificuldade nós iremos atrair empresas, apesar de termos um posicionamento geográfico e estratégico no país. Mas se eu for pensar só no estado de Goiás, talvez eu não vou resolver o problema do Amazonas, o problema do Rio Grande do Norte, o problema do Acre, de Rondônia, de Roraima. E o país não pode ter 2, 3, 4 países dentro do mesmo país, bolsões de miséria numa determinada região e bolsões de prosperidade de outra região. Isso causa distorções que absolutamente não convém no crescimento de nenhuma nação. Portanto, eu defendo a reforma tributária, mas não esse modelo que está apresentado no Congresso Nacional. Penso que é preciso nós casarmos a reforma tributária com um projeto de desenvolvimento da nação brasileira como um todo. E para isso passa necessariamente pelo processo de desenvolvimento dos estados, com harmonia na discussão da discussão tributária. É assim que eu penso essa questão. Dr. Devanir Ferreira, presidente do Conselho Regional de Administração. Ele gostaria também de fazer suas colocações e deixar-lhe uma pergunta. Doutor José Hélito, meu queridíssimo amigo, eu formalizo a seguinte pergunta. Os administradores goianos, principalmente esses da região metropolitana de Goiânia, incluindo a cidade de Anápolis, pensando com foco na direção de Brasília, região de entorno, têm uma grande preocupação com políticas geradoras de incentivos de investimentos que sejam formuladores de criações de empregos, de impostos, de desenvolvimento, principalmente para a região de Goiânia. Goiânia é uma cidade que tem perdido, inclusive, substancialmente a sua receita na contribuição do ICMS, sobre o valor adicionado, quando ela já chegou ao índice de 33%, hoje ela não tem 16%, porque ela vai perdendo ano a ano, porque ela não consegue crescer acima da média do Estado. Vossa Excelência, como coordenador dessa equipe de transição, tem alguma resposta para o nosso telespectador do programa Negócios com relação a informar qual o projeto formulado para a incrementação do setor de desenvolvimento para a indústria, o comércio, principalmente aquelas indústrias não poluentes para a região de Goiânia e Anápolis, na direção de Brasília? Eu já tive a honra e o orgulho de poder trabalhar em parceria com o Dr. Devanir, que é uma das figuras do mundo jurídico goiano, da mais alta relevância, que tem reconhecimento em todo o estado de Goiás e no país, dada a sua capacidade jurídica e empresarial e de gestão que o Dr. Devanir tem. Com relação à indagação propriamente dita, nós temos já desenvolvido alguns projetos para atender a região de Goiânia e a região do eixo, Anápolis e Brasília. Mas antes eu queria destacar alguns dados. O senhor muito bem destacou a participação de Goiânia, os índices dele com relação ao valor agregado. Pois bem, isso é um fator natural das cidades grandes que começam a se transformar numa região metropolitana.
Goiânia começa. Goiânia e Aparecida não há divisa mais. A rua de um lado é Goiânia, de outra Aparecida. A tendência é que Trindade também se agregue a Goiânia, Teresópolis, enfim. Vai virar um grande aglomerado urbano, onde as indústrias acabam por se deslocar naturalmente, o próprio movimento urbano, para as regiões que estão fora. Então, Anápolis foi beneficiada com isso, mas também política de incentivo para a criação do DAIA. A Aparecida de Goiânia é extremamente beneficiada por essa realidade, que independe de qualquer política, é um fator natural do crescimento das cidades, da formação de grandes conglomerados. Mas nós haveremos de trabalhar nesses próximos 2 anos em parceria com o atual prefeito Paulo Garcia, que teremos uma relação administrativa do ponto de vista institucional e respeitosa, porque afinal de contas a eleição passou, dia 31 encerrou o processo eleitoral, agora para frente é uma relação política que vise gerar bons frutos para a sociedade goiana e goianiense de consequência. E nós haveremos de implementar no estado de Goiás um modelo que experimentado em algumas unidades da federação, que tem dado um efeito muito grande na área de gestão. O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, implementou naquele estado uma política de administração focada na meritocracia, no contrato de gestão das secretarias, no choque de gestão na própria administração pública, privilegiando a formação técnica na área de administração, que é a que o senhor pertence no Conselho, fazendo com que as ações sejam pautadas em princípios técnicos de administração, de forma a dar eficiência nos resultados das ações da máquina pública. Estamos buscando aperfeiçoamento. Hoje ainda o Dr. José Weck está em Belo Horizonte, justamente conhecendo mais detalhadamente o funcionamento daquele modelo que foi implementado em Minas Gerais e que foi um sucesso naquele lugar, para, claro, fazermos as adaptações pertinentes para implementarmos também em Goiás. É uma situação que eu acho que vai ser muito interessante, principalmente para a categoria dos administradores de empresa, que terão uma visão diferencial da administração pública específica. Eu gostaria que aprofundasse um pouquinho mais sobre esse choque de gestão que deve ser feito no estado de Goiás. Quais as secretarias que caem, quais as secretarias que vão se somar, qual que é as secretarias que vão ter mais forças no novo governo que se inicia em janeiro? Nós iremos, após o trabalho da comissão de transição, fazer um diagnóstico e levantamento do Estado, e nós vamos fazer, em conjunto com o Dr. José Weck, que é o coordenador técnico, e o professor Neon Bernais, que é o coordenador político, fazemos uma proposta ao governador eleito de reformulação, se for necessário, porque, obviamente, nós temos que tratar com os dados concretos que foram apresentados pela própria comissão de transição. De posse disso, nós vamos estudar a reforma administrativa. O choque de gestão que nós queremos aplicar, aquele modelo que foi aplicado, são princípios de administração pública aplicados efetivamente na gestão pública estadual, com o princípio de eficiência através de redução de gastos, mas não comprometimento dos trabalhos prestados à sociedade, redução de pessoal em determinados segmentos, e aqui eu não estou me referindo, vou deixar claro para não ficar a demissão de pessoal, não, o enxugamento da máquina de comissionados, que muitas vezes não tem ação específica para determinadas áreas fins do Estado, e optimizar, aproveitar, diminuir o gasto do Estado para conseguir que esse Estado haja com maior eficiência na solução dos problemas da sociedade. Essa é a missão, que passa inclusive com uma questão que foi discutida anteriormente aqui, justamente na questão do equilíbrio do Estado. O Estado hoje tem um problema cambial, inclusive, muito forte, porque tem um gasto público muito elevado. Nós precisamos diminuir esse déficit público existente no país. E, consequentemente, cada Estado tem que fazer sua parcela de contribuição nesse sentido. O choque de gestão passa necessariamente por práticas gerenciais diferentes da que nós vivemos hoje em dia. Então, essa é um objetivo que nós teremos nos próximos 4 anos. Gostaria de convidá-los, nós darmos um pulinho no nosso intervalo e conhecer alguma das empresas que investem e tornam o programa Negócio Possível para todos nós goianos. Vamos lá? Não sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Cada dia que passa, a vida fica mais corrida e agitada. Nessa correria, o ideal é viver em um lugar onde podemos relaxar. Por isso, em Goiânia, a minha opção é La Musique. Muito mais que um resort residência. É simplesmente um luxo. A área de lazer do La Musique conta com tudo que se espera de um resort de alto padrão. Visite os apartamentos na central de decorados e descubra por que eu, Carolina Ferraz Goiana, me apaixonei pelo projeto. Vendas Bambuí 3086-5000.
De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Essa noite abordamos o tema processo de transição. Nós discutimos o processo de transição de governo, etapas de implementação de projetos e avaliamos as novas conjunturas com a eleição de Dilma e Marconi e suas relações governamentais pós-eleição. Essa matéria foi sugerida por nossos telespectadores, que enviaram sua sugestão de entrevista para o e-mail edição.programanegócio.com.br. Aproveite agora e mande também seu pedido de entrevista ou perguntas para os nossos conselheiros. Fica aqui meu convite para você que é empreendedor e busca boas oportunidades de crescimento econômico. Acesse o portal caed.com.br ou pelo telefone 39 41 45 59 e conheça outras ações desenvolvidas por essa instituição. Semana que vem vamos dar continuidade à entrevista com o vice-governador eleito e com o maior empresário do mundo no ramo de proteína animal, Júnior do Friboi. Mais a participação dos conselheiros e depoimentos dos presidentes da FIEG, FAEG e a CIEG. O programa está imperdível. Deus continue nos abençoar. Até terça-feira, semana que vem. Grande abraço.